Olá, meu nome é Marisol Dantas e estarei junto com vocês trabalhando a disciplina Remuneração e Benefícios. Na unidade 1, nós vamos abordar um pouco sobre a evolução histórica do trabalho. Durante toda a história da humanidade, nós podemos ver que os homens são movidos pela necessidade de sobrevivência, tais como de se alimentar e proteger a sua espécie. Naquela época, o labor era algo bem pessoal, com o objetivo somente de caçar, pescar, plantar, sendo essa produção de alimentos a garantia do sustento, que era realizada em uma relação direta com a natureza, visando atender apenas às necessidades daqueles que realizavam tal trabalho, não estando agregado a nenhum tipo de troca ou remuneração. Quando os portugueses chegaram ao Brasil e deram início ao processo de colonização, eles instituíram nessas terras o trabalho escravo, primeiramente com os índios e posteriormente com os negros trazidos da África. Os colonizadores chegaram aqui e encontraram uma terra abundante em recursos naturais e, de quebra, uma mão de obra gratuita que dominava a produção agrícola. Então, a partir dessa desnaturalização do labor, o trabalho passou a ser visto como uma atividade árdua e, por muito tempo, o seu vocábulo significou fadiga, tortura, sofrimento, tendo seu ápice no período da escravidão e da servidão, pois apesar desse trabalho desenvolvido ainda ter caráter produtivo, o escravo não era tratado como um sujeito de direitos, e sim como uma propriedade, como um objeto, onde muitas vezes eles eram obrigados a trabalhar até esgotar suas forças. Esse fato de escravidão perdurou até 13 de maio de 88, quando foi sancionada a Lei Áurea, havendo aí a abolição da escravidão no Brasil. E quando esse tipo de trabalho deixou de ser classificado como escravo, ele passou a ser considerado como servil. Na verdade, alterou-se somente a nomenclatura, visto que o trabalhador ainda deveria prestar obediência e serviços, em troca de receber sustento e uma fictícia proteção, ficando eternamente sob o controle do patrão. Com o avançar do tempo, houve a proclamação da República, e o quadro econômico começou a mudar, iniciando-se aí um período liberal do direito do trabalho, ao mesmo tempo em que permitia a modernização do mesmo, tendo início a utilização da mão de obra de uma forma revolucionária, através da relação de emprego. Ainda nesse período pós-república, que é compreendido entre os anos de 1888 a 1930, surgiram as primeiras legislações, e ainda que de forma despretensiosa, começaram a cuidar das relações de trabalho. Bom, a partir de agora nós traremos fatos históricos relevantes referentes à introdução ao direito do trabalho. Em 1888, como falado anteriormente, a Lei Áurea promoveu a abolição da escravatura e deu-se início, mesmo que timidamente, ao modelo de relação de emprego. Em 1889, com a proclamação da República, o quadro econômico começa a mudar, iniciando-se o período liberal do direito do trabalho e, ao mesmo tempo, permitiu a modernização do trabalho no Brasil. Em 1891, após a abolição do sistema escravocrata, foi expedido o Decreto 1313 de 91, a primeira lei com cunho tutelar e trabalhista que proibia nas fábricas do Distrito Federal o trabalho dos menores de 12 anos, salvo a título de aprendizado, entre os 8 e os 12 anos. Ele foi um importante diploma legal, visto que a mão de obra infantil era muito utilizada, o que trazia à tela muitos acidentes, nas caldeiras, nas máquinas, era bastante trágico. Já em 1930, criou-se o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, através do Decreto 19.443 de 1930. Essa criação deu-se com a finalidade de prestar um amparo aos trabalhadores nacionais. Para a grande maioria da doutrina, este é o marco inicial do direito do trabalho no Brasil, embora anteriormente já existisse um ambiente propício para o surgimento em fase da legislação antecedente. Em 1936, o salário mínimo foi instituído pela Lei nº 185, de 14 de janeiro de 1936, a primeira a tratar de um direito fundamental para garantir uma vida minimamente digna a trabalhadores do Brasil. Em seu artigo 1º, ela postulava que todo trabalhador tem direito, em pagamento do serviço prestado, a um salário mínimo capaz de satisfazer em determinada região do país e em determinada época as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.
Ressalte que desde essa época o salário mínimo nunca foi capaz de cobrir todas essas necessidades. Em 1939, com o decreto número 1237, foi constituída a Justiça do Trabalho, instalada oficialmente em 1º de abril de 41, tendo como os órgãos as juntas, os Conselhos Regionais de Trabalho e o Conselho Nacional do Trabalho, esses últimos alterados em 1946 para Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, os famosos TRTs e TST. Em 1943, temos o diploma mais importante para a matéria, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Foram reunidas as leis sobre o direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho e processo do trabalho. Já em 1988, surge a nova Constituição da República Federativa do Brasil, criado com a essência do Estado Democrático de Direito. As modificações expressivas foram, entre outras, a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a generalização do regime do Fundo de Garantia, com a consequente supressão da estabilidade decenal, criação da indenização prevista para os casos de dispensa arbitrária, aumento de 1/3 da remuneração das férias, ampliação da licença gestante para 120 dias, elevação do adicional de hora extra para o mínimo de 50%, elevação da idade mínima para admissão do emprego para 14 anos, na condição de aprendiz, a criação da figura do representante dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados, a inclusão de 3 estabilidades especiais, que seria a do dirigente sindical, a do dirigente das comissões internas de acidentes, que seriam as CIAs, e a das empregadas gestantes. Batizada como Constituição Cidadã, a Carta promulgada em 5 de outubro de 88 buscou assegurar aos brasileiros diversos direitos sociais essenciais. No caso, já em 1989, quando foi regulamentada a Constituição de 88, o Congresso Nacional aprovou a Lei Geral de Greve, a Lei sobre Política Salarial, a Lei sobre o Salário Mínimo e a Lei sobre o FGTS, que é um dos principais direitos garantidos aos trabalhadores com carteira assinada. Em 2015, a Lei Complementar número 150, de 1º de junho de 2015, trouxe um marco importante também, visto que ele veio dispor sobre o contrato de trabalho do empregado doméstico, estendendo a estes as garantias que já eram previstas para as demais categorias de trabalhadores, né? Demorou bastante tempo para ser reconhecida e legalizada essa categoria. Em 2019, tivemos a reforma trabalhista, através da Lei 3.467 de 2017. Com ela, mudou-se as regras relativas à remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho, entre outras, que nós trabalharemos na próxima unidade. Tal norma ela foi aprovada para flexibilizar o mercado de trabalho e simplificar as relações entre trabalhadores e empregadores. Em 2019, tivemos a Lei 13.874, conhecida como a Lei da Liberdade Econômica. Foi aprovada no ano passado, em setembro, e entrou em vigor esse ano. Essa norma trabalhista trouxe algumas simplificações que são baseadas no uso da tecnologia e na desburocratização das relações de trabalho. Já no ano corrente, 2020, tivemos a medida provisória 927. Essa medida ela possui validade atrelada ao período em que o estado de calamidade pública declarada no país em razão da Covid se mantiver. Essa medida provisória ela trouxe novidades referentes às férias, uso do banco de horas e adiamento do recolhimento do FGTS. Então, estes foram apenas alguns dos importantes acontecimentos que marcaram a história e possibilitaram melhor compreensão do surgimento e da atual fase do direito trabalhista. Detalhe que para maiores especificidades, eles deverão ser estudados em disciplina específica. Agora nós vamos trabalhar um pouco sobre as relações trabalhistas. Mas o que são as relações de trabalho? A gente pode caracterizá-lo como os vínculos jurídicos pactuados, de forma expressa ou tacitamente, entre um trabalhador, que é mão de obra, né, e uma pessoa física ou jurídica, que, em regra, remunera pelos serviços prestados. Ressalte que tal relação consiste na prestação de serviço, mas não necessariamente de forma remunerada ou com um contrato firmado entre as partes. Necessário pontuar também
que as relações de trabalho se diferenciam das relações de emprego. Para que ocorra a relação de emprego, devem estar presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, ou seja, ela só ocorre quando há prestação de serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Destaca-se que a referida prestação de serviço tem que ter caráter pessoal, ou seja, apenas aquela pessoa pode desempenhar aquela tarefa. Porém, se a prestação de serviço ela é desenvolvida eventualmente, trata-se de relação de trabalho. Da mesma forma, se a prestação de serviço não é exercida sob dependência de empregador, se não há o pagamento de salário ou ainda se a pessoa que prestar aquele serviço puder ser substituída, em todos os exemplos, vai haver relação de trabalho e não de emprego. O empregado de acordo com a CLT, né? Segundo a CLT, empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Ou seja, o empregado é um trabalhador que recebe comandos e executa tarefas de forma subordinada, sendo este hipossuficiente se comparado ao empregador. Então, de modo a reforçar, empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, de forma pessoal, mediante salário e sob a dependência daquele. Recapitulando, são características essenciais: ser pessoa física, haver a pessoalidade na prestação de serviço, a não eventualidade, ou seja, o serviço deve ser habitual, deve haver a subordinação e, por fim, a onerosidade. Já o empregador é aquele que contrata o trabalhador, quem o remunera e a quem os serviços serão dirigidos, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica. Segundo a CLT, considera-se empregador a pessoa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Uma vez apresentados os conceitos dos sujeitos empregado e empregador, serão agora demonstrados os tipos de vínculo empregatícios e as relações de trabalho, de acordo com a legislação brasileira. Começando pelo estágio profissional, que é regulado pela Lei 11.788 de 2008 e refere-se à contratação de estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino público e privado, de educação superior, profissional, do ensino médio e de educação especial, para fins de trabalho remunerado. Estes deverão desenvolver atividades nas empresas, em setores que desenvolvam atividades relacionadas à sua formação. Essa lei estabeleceu novas diretrizes e normas quanto à contratação dos estudantes para a condição de estagiário. Isso se deu pelo fato de muitas empresas e órgãos públicos utilizarem de forma indevida seus estagiários, desrespeitando o limite legal de horas trabalhadas, o valor devido de bolsa, remuneração e ainda desviando os mesmos de sua função devida. Quanto ao trabalho autônomo, ele trata-se de trabalhador sem vínculo empregatício, que exerce sua atividade profissional por conta própria, escolhendo o modo, o local e o tempo de executá-la, assumindo assim os riscos inerentes a ela. A prestação desse tipo de serviço acontece de forma eventual e não habitual. A exemplo destes são os pintores, contadores e advogados que possuem seus próprios escritórios. Temos também o empregado doméstico, que é o profissional que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal no âmbito residencial dos seus contratantes, por mais de 2 dias por semana, de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Assim, considera-se doméstico o empregado que preste serviço de natureza não lucrativa para seus contratantes, seja pessoa física ou família, e que o trabalho desenvolvido ocorra habitualmente na residência dos contratantes. Então, deste conceito, a gente pode destacar os seguintes elementos: prestação de serviços de natureza não lucrativa, a pessoa física ou a família, no âmbito residencial das mesmas e de forma contínua. Já o trabalho voluntário, ela é atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos. Podem ser entidade com fins cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social.
Quanto ao trabalho eventual, ele é exercido pela pessoa física, que presta serviços em caráter esporádico, ou seja, de curta duração. A sua atividade ela não está relacionada com a atividade fim da empresa. Dessa forma, não estão presentes a habitualidade e continuidade. Quanto ao trabalho avulso, ele é exercido pelo trabalhador que presta serviços com intermediação de classe, ou seja, ele tem o seu pagamento realizado sob a forma de rateio. Isso significa que ele presta serviço a vários tomadores, por curta duração. Os trabalhadores avulsos, sindicalizados ou não, possuem direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem nenhum prejuízo de sua remuneração. Quanto ao trabalho temporário, ele é o serviço prestado por pessoa física a uma determinada empresa para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal, regular e permanente, ou motivado pela demanda complementar de serviço. Por essa última expressão, compreenda-se que seja oriunda de dois fatores. Fatores imprevisíveis, ou seja, situações empresariais que não podem ser conhecidas previamente. E 2, situações previsíveis, que são aquelas situações passíveis de serem antecipadas dentro do exercício da atividade econômica da empresa tomadora, podendo ser intermitente, na hipótese em que não se tem a continuidade, visto que se tem a sua interrupção. Logo, são situações alternadas ou revezadas. A necessidade de mão de obra temporária, substituição de algum servidor. Pode ser também periódico, onde envolve situações as quais ocorrem em lapso de tempos determinado, havendo uma época pré-determinada em que será necessária a adoção da mão de obra temporária. Ou sazonal, que é a mais comum, situações específicas para determinadas épocas do ano, tais como Dia dos Namorados, Natal, Carnaval, que é muito comum a gente ver nas lojas de varejo. Sempre tem aquele período do ano que possui mais vendas, né? Tem aquele boom das vendas e é necessário contratar mão de obra excedente. Aqui encerramos a unidade 1.